CPMI do INSS mira Leila Pereira por suspeita de fraude da Crefisa. Atenção, Felipe Luiz barra Pedro do Flamengo. Representante do atacante Samuel Lino estuda ingressar uma ação de indenização por danos morais que plantou fake news. Flamengo estuda a contratação do jogador Rafinha Alcântara para 2026. Jorge Jesus lembra do Flamengo e cita em coletiva. Pois é, pessoal, essas e outras vocês vão acompanhar agora aqui no canal Fla News. Mas antes, peço aí quem não for inscrito no canal, né, se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pois é, Flamengo, pessoal, vai enfrentar o Botafogo, né? É um jogo decisivo que o Flamengo pode sequer pensar em empatar, até porque o Palmeiras venceu, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, colocou 3 pontos de vantagem e outra coisa, 2 vitórias a mais, né? As críticas já começaram a aparecer para Felipe Luiz. Eu acho que ele é um treinador qualificado, um treinador que também tem que saber lidar com as críticas, né? As críticas no mundo do futebol, se você não tiver preparado para receber críticas, então esqueça, o futebol não é lugar para você. Mas Felipe Luiz, pessoal, é um cara experiente, é um cara que a gente sabe que tem qualidade, é um cara que, queira ou não queira, vai errar muito, vai errar sim, mas eu acho que ele tem crédito. Só que atenção, pessoal, Felipe Luiz tá barrando Pedro, né? Ele barrou Pedro. As informações que chegam é que Pedro não vai para o jogo contra o Botafogo, mais uma vez é banco. Ele treinou com Bruno Henrique, Samuel Lino e Carrascal. Pois é, mais uma vez, essa formação ele tentando, né? Com Samuel Lino pela esquerda, Bruno Henrique centralizado e Carrascal pela direita, né? Carrascal que tem recebido bastante oportunidade com Felipe Luiz. O torcedor do Flamengo fica um pouco ansioso, fica um pouco suspeito, né? Com essa formação de Felipe Luiz, por quê? Porque o Flamengo não está jogando bem, pessoal. É simplesmente isso, né? O Flamengo viesse jogando bem, se o Flamengo viesse na liderança do Campeonato Brasileiro, acho que nada disso estava acontecendo. Principalmente as críticas. Como eu sempre digo, vai aparecer críticas demais. Demais. Felipe Luiz erra, erra. É como eu digo, ele erra, poucas vezes passa despercebido, né? Por quê? O Flamengo tem qualidade. Por exemplo, ele tira Pedro, coloca Bruno Henrique, o cara vai lá e decide o jogo. Pode acontecer? Pode, porque o cara tem qualidade, né? Aí muitos vão dizer, olha aí o que foi que ele fez, mas pra mim nesse momento é um erro. Pra mim Pedro tem que ser titular dessa equipe do Flamengo. Depois que ele tirou o Pedro desse estilo de jogo, dessa formação que ele tá colocando agora, o Flamengo caiu bastante de rendimento, né? Você vê que depois daqueles 8-0 que o Flamengo aplicou, em cima do Vitória, o Flamengo não jogou mais bola, Pedro não foi mais titular absoluto, e isso aí preocupa e preocupa bastante, né. Tomara que Felipe Luiz, ache o caminho, né. Caminho da vitória, pessoal, nada mais justo do que você trabalhar com vitórias. E essa vitória aí em cima do Botafogo, eu acho que é fundamental, fundamental, pra o Flamengo se manter ali ainda na briga e no topo do Campeonato Brasileiro. Uma situação bastante complicada que também se estuda, é a questão de Saul tá chateado, né. Eu acho que vocês lembram quando Saul chegou no Flamengo, ele deixou bem claro, né: "Eu quero jogar ali onde ele tá jogando hoje". Só que, devido a más atuações que o Flamengo tá tendo, devido ao mau desempenho e devido à volta de Pulgar, Felipe Luiz treinou, né, durante a semana alguns treinos com justamente Saul naquela posição onde ele começou jogando no Flamengo, que a gente viu que o negócio não andou, inclusive ele também viu, né. Então ele estaria um pouco chateado, né, devido estar se deslocando para a direita, que seria essa posição aí onde Gerson jogava, né, onde Carrascal, onde ele testou Carrascal também. Então, o Flamengo pode vir com novidade, pode vir com Pulgar tá apto a jogar. O Flamengo ainda vai fazer uma avaliação ali antes desse jogo, né, para saber se as condições de Pulgar. Mas Pulgar pode retornar, pode Saul, pode ele continuar com o Carrascal, né, são várias opções, né, várias opções que nesse time do Flamengo, sem sombra de dúvida, não faltam as opções, né. Eu só acho que Pedro, para mim, deveria ser titular absoluto, né, pessoal. Pedro é aquele jogador que, como o Pascoal mesmo diz, né, tem um perfume que a bola gosta. A bola procura ele, né. Mas, infelizmente, né, pelo menos o que a gente está acompanhando aí, Felipe Luiz estuda a possibilidade de colocar Bruno Henrique centralizado
Samuel Lino e Carrascal, né. Vamos aguardar, né, vamos ver, até onde vai dar essa história, se realmente Pedro vai ser barrado, né, mas tudo indica que Pedro vai ser barrado, né. Pessoal, representante do atacante Samuel Lino, né, estuda ingressar com uma ação, de indenização por danos morais. Simplesmente, né, o jornalista Nicola, né, eu sempre digo, né, o jornal às vezes, né, a gente não pode dar tanta atenção assim com o em que a gente escuta, né. Nicola afirmou que Samuel Lino, né, estava, se perdendo na noitada no Rio de Janeiro, né. Isso estava atrapalhando, né, o seu rendimento em campo, né. Estava exagerando, né, em casas noturnas no Rio de Janeiro, né. E os representantes de Samuel Lino não gostaram nada disso, ganhou bastante repercussão esse assunto, né. Entende que as informações são falsas, né. As informações que foram plantadas pelo jornalista são falsas. Isso aí pode ocasionar justamente nessa ação, né, de indenização, né. Eu acho que não é nem muita questão de dinheiro, em si, mais por plantar informações falsas. A gente sabe, como eu sempre digo, não adianta que a gente, às vezes, querer, tá olhando qualquer jornalista, divulgando qualquer informação, às vezes os cara planta algumas informações, pra ter os likes, para ter audiência, né. Como sempre, a gente sabe que o Flamengo é alvo disso, né. O Flamengo é aquele clube que todo mundo adora plantar informações, principalmente de crise, né. Quando você planta uma crise no Flamengo, você vai ter sucesso, principalmente com audiência. Então, sem sombra de dúvida, os dirigentes aí, né, os empresários de Samuel Lino tomando as providências, né. Eu acho que é um fato a ser observado, né. Vamos observar, né, vamos ver até onde vai essas informações, né. Como eu sempre digo, né, eu acho que temos que ter cuidado, né, temos que ter cuidado porque é complicado, pessoal. Pessoal, a gente sábado aqui também, né, que o Flamengo tem esse jogo contra vai ter o jogo contra o Botafogo, depois tem, se eu não me engano, o jogo contra o Palmeiras, né, jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro, para depois enfrentar o Racing, pela Libertadores, né. E a bruxa tá solta lá no Racing, pessoal, mais um jogador lesionado, né, mais um jogador lesionado e fica de fora, desse confronto, contra o Flamengo. Dessa vez foi o lateral esquerdo, né, Gabriel Rojas, né. Saiu de campo chorando, né, ele vai se juntar, ao zagueiro, Flaco Prado e o atacante Elias Torres, né. Já são 3 jogadores ali, fundamentais, pessoal, fundamentais, né. O lateral esquerdo é titular absoluto, o zagueiro titular absoluto, o atacante vem sendo um dos melhores da equipe, né. São 3 jogadores ali que já não vai enfrentar, o Flamengo, né. Eh, Sem sombra de dúvida, como eu disse, né, eu disse também aí num vídeo anterior que a gente não torce por lesão de jogador nenhum, né. Isso aí eu acho que, não existe, você torcer um jogador da equipe adversária se lesionar para você enfrentá-lo a equipe mais fraca, não. Acho que isso aí a gente não pode plantar isso aqui. Aconteceu uma fatalidade, mas o Flamengo leva vantagem, né, pessoal. Vários jogadores aí do Racing sendo lesionados. Isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada, pessoal. A gente sabe como é que funciona o mundo do futebol. Os cara que vão entrar aí no lugar deles, vão dar a vida, vão querer mostrar raça, vão querer mostrar desempenho. E é como eu sempre digo, isso aí não vale nada, né. Cabe o Flamengo, fazer 2 grandes partidas, não adianta fazer só uma, tem que fazer 2 grandes partidas para sair com essa classificação. Uma classificação aí para a final, da Libertadores, eu acho que é importante. Vencer o Botafogo, vencer o Palmeiras, e colado ali no Palmeiras para o Campeonato Brasileiro, né. Se vencer o Botafogo e vencer o Palmeiras, fica a mesma pontuação, caso o Palmeiras vença seus jogos também, né. E o Flamengo vai com confiança para esse jogo do Racing, né. Então, Racing mais um jogador, né, já é o terceiro jogador. Pessoal, as informações que a gente viu aí, né, segundo o site, eu vou deixar aqui o secreto, né. Segundo o site Bola VIP, né, o Flamengo avalia a contratação do Rafinha Alcântara, né. Todo ano que chega, toda temporada, todo final de temporada, tem essa avaliação aí do Flamengo com Rafinha Alcântara, né. Parece que dessa vez Felipe Luiz e José Boto se sentaram, né, para discutir o assunto, né. Vale destacar que o jogador é bastante experiente, né, é um jogador rodado, 32 anos, talvez aqui no futebol brasileiro ainda jogasse muita bola, né, sem sombra de dúvida, esses cara aí, que são profissional, o cara leva o profissionalismo a sério, né, diferentemente aqui
do futebol brasileiro, às vezes o cara não leva, né. Tem cara bem mais jovem que não joga, né. Vale destacar que é ex-Barcelona, PSG, né, joga no meio-campo, e ele também vê com bons olhos, né, a possibilidade de vir para o Flamengo, né. Então, sem sombra de dúvida, é um jogador que, tem qualidade, é um jogador que, sem sombra de dúvida, como eu disse, tem sua carreira toda construída, na Europa, e sem sombra de dúvida, pessoal, se ele vir realmente para o Flamengo, eu acho que ele pode jogar ali no mínimo mais 1 ou 2 anos, né. Quem sabe aí fazer um contrato ali, um contrato de produção, né, um contrato não tão longo, um contrato. Eu acho que o Flamengo é um clube que sabe, eh, se movimentar, principalmente quando se fala nesse tipo de contratação, né. A gente espera aí que, se tiver possibilidade e se puder vir, será bem-vindo, né, como sempre, e ele é mais flamenguista, né. Pessoal, outra situação, né, Jorge Jesus não esquece o Flamengo, pessoal. Jorge Jesus não esquece o Flamengo, né. Jorge Jesus, simplesmente lá na Arábia, né, ele destacou que o título da Libertadores pelo Flamengo foi o mais importante da sua carreira, como treinador, né. Então, sem sombra de dúvida, isso demonstra o carinho que Jorge Jesus tem pelo Flamengo. Também concordo com ele, né. Eu acho que aquele título ali ficou marcado pela forma que foi, pela dificuldade do início que teve, pelo a dramatização que teve naquele jogo final da Libertadores, onde o Flamengo saiu perdendo de 1-0, só conseguiu empatar já os 42 do segundo tempo, a virada já foi nos últimos lances do jogo. Então, por tudo que envolveu a temporada, por tudo que envolveu o Flamengo, pelo futebol que o Flamengo apresentou, sem sombra de dúvida eu também concordo aí com o Jorge Jesus, né. Foi o maior título da carreira dele, né. Vale ressaltar que atualmente ele está no Al Nassr, né, Al Nassr. Relembrou essa conquista aí do Flamengo em 2019 como a sua maior conquista, como treinador, né. Isso aí deixa o torcedor do Flamengo feliz, né, e abre as portas para Jorge Jesus. Quem sabe aí, num futuro próximo, no futuro próximo ele não esteja, voltando para o Flamengo, né. Sobre Leila Pereira, pessoal, pois é, né, CPMI do INSS mira Leila Pereira, né, por suspeitas de fraudes da Crefisa, né. Pois é, deputados, né, apresentaram um requerimento, né, para convocar a presidente da Crefisa, né, que é Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para supostamente, né, o que é que está acontecendo, né, abusos, né, de empréstimo, de contratos bilionários, né, com o INSS, né. Então, sem sombra de dúvida, talvez vai ter que prestar até esclarecimento, né. Ultimamente a gente tem visto aí também na Band, né, passou uma reportagem esclarecendo tudo isso aí. Como eu digo, né, às vezes você vê uma pessoa, mas às vezes é outra totalmente diferente, né. A gente sempre vê Leila aí, defendendo os interesses do futebol, né, como ela sempre bate no peito e dizendo, né. Às vezes, talvez ela uma empresa é muito grande, né, a gente, não sabe nem o que dizer, né, o que aconteceu, talvez nem ela saiba o que aconteceu, né. Faz parte, né, que a empresa grande assim, às vezes faz parte, ela não sabe o que aconteceu, é erro, pode ter acontecido, faz parte pessoal, isso aí acontece em empresa, né. Agora sim, ela bater no peito e dizer que é a defensora do futebol, muita gente comprou essa causa aí, né, achando que ela realmente é a mulher que ia salvar o futebol brasileiro, e o que a gente tá vendo é outra situação totalmente diferente. Claro pessoal, vamos separar Leila empresa e Leila pessoa, né, presidente do Palmeiras. Todo mundo sabe que Leila Pereira defende os interesses do Palmeiras, pessoal. Isso é um fato. Não adianta que não, porque Leila Pereira quer que o Flamengo ganhe menos para dividir com os demais. Por que é que ela não divide o dela? Dividir o dela ela não quer, né, agora dividir o do Flamengo, isso aí é incrível, né. É como eu sempre digo, né, às vezes, você diz que é defensora do futebol. Será que Leila Pereira quer a melhoria a profissionalização dos árbitros? Eu digo a você de certeza que não. Por quê? Vou dar simplesmente uma prova. São Paulo e Palmeiras, pênalti claro para o São Paulo, o jogador merecia ter sido expulso, é o Andreas Pereira. Quando terminou o jogo que o Palmeiras virou, o que foi que ela fez? Gravou um vídeo fazendo chacota do São Paulo.
Simplesmente isso. Espera aí, mas ela não é a defensora do futebol brasileiro? Por que foi que ela não gravou um vídeo pedindo melhoras, pedindo assumindo que aconteceu o erro, que o Palmeiras foi beneficiado, no outro pode ser prejudicado. Vamos melhorar o futebol, vamos profissionalizar o futebol, não profissionalizar o futebol, e sim profissionalizar os atos, né, para não acontecer isso. Por que foi que ela não veio e não falou? Pessoal, cada um só olha para o seu umbigo, isso aí é a pura realidade, só que tem muitos que não enxergam assim, né, tem muitos que não enxergam assim, mas é o que eu vejo e é o que eu penso. Então é isso, pessoal, deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.